Buenas, tchê, tranquilo, tranquilo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a este humilde canal. E a pergunta é: será que o Espiritismo é o verdadeiro Evangelho de Cristo? Então fica arrojado comigo até o final desse vídeo. Sejam muito bem-vindos a este canal onde as Escrituras falam. O meu nome é Gustavo e, dando continuidade aos estudos, a gente já sabe que no primeiro vídeo a gente aprendeu sobre o que é anátema. Anátema significa maldição. Deus disse que se um anjo ou alguém ensinar outro evangelho além do que ele já nos deixou e já nos ensinou, é anátema. No segundo vídeo, a gente aprendeu sobre o que é a necromância. A gente sabe que a necromância é uma prática de magia e feitiçaria que envolve a comunicação com os mortos por evocação de espíritos. E isso também a gente já sabe que Deus detesta, ele abomina essa prática. E a gente já sabe o que os necromantes faziam. No terceiro vídeo, a gente já sabe agora que os necromantes invocam os mortos através dos espíritos e faziam o intermédio entre o povo e os deuses daqueles antigos povos. Por exemplo, Moloque. A gente já sabe quem é Moloque. Moloque é o deus do sacrifício. Então, os amonitas gostavam muito de pegar as crianças e dar como sacrifício. Então, os feiticeiros e os necromantes faziam esse intermédio de pegar a criança e dar como sacrifício a Moloque. E também a gente já sabe quem é o deus Apis, que é o deus egípcio do Egito. É a mesma coisa se a gente analisar, é a mesma coisa, porém só muda o nome. É só o nome comum que muda. E também, mais para frente, a gente já vai fazer as comparações doutrinárias. Pegar a Bíblia Sagrada e o livro de Allan Kardec, Obras Completas, segunda edição. E começar a comparar a doutrina, porque se o Espiritismo tem base bíblica, tem que estar tudo conforme um com o outro. Se não tiver uma base bíblica, se não tiver um conforme o outro ali, desculpa, mas daí então é outro evangelho. Então vamos ver, dando continuidade, o que o Paizinho tem para nós, Pai? O que o Senhor tem para nós sobre a arte da necromancia? Nosso querido Deus. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que cheiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Quando, pois, vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que cheiureiam, que significa que gritam e murmuram, porventura não consultará o povo ao seu Deus?
a favor dos vivos se consultarão aos mortos? Essa é a pergunta que Deus estava fazendo para o seu povo. A favor dos vivos se consultarão os mortos. A gente já sabe que a arte da necromância é a invocação dos mortos através dos espíritos. Os povos daquela época, como o Antigo Egito, Babilônia, os etruscos, gregos, romanos, o que eles tinham em comum? A adoração de vários deuses. Para nós entender o que aconteceu naquela época ali. Aquele povo estava se corrompendo. Então, se a gente analisar em Levítico, capítulo 20, versículo 27, diz: homem ou mulher que sejam necromantes serão. Por quê? Porque se a gente lê antes, de novo, Levítico, capítulo 20, versículo do 1 em diante, as penas de diversos crimes, a gente vai entender que ali Deus estava colocando as penas de diversos crimes que não poderia acontecer. E um deles era a necromância, a arte de invocar os mortos através dos espíritos. Isso estava virando crime. E crime de morte. A pessoa que estava envolvendo em práticas de magia e feitiçaria, ou algum estrangeiro que viesse no meio, seria extirpado do povo de Deus. Então a gente entende agora que a necromância é um crime perante as olhos de Deus. Para a gente entender melhor o que estava acontecendo naquela época. O povo de Deus estava se corrompendo. E ele estava usando Jeremias naquela época para avisar o seu povo para não cair nessas práticas, para não se voltar à arte da necromância. Porque o povo, os hebreus, uma época eles foram escravizados e andavam envolvidos com essas práticas da necromância. Então também Deus usou na época Isaías, o grande profeta Isaías. Isaías escreveu em seu livro, no capítulo 8, versículo 19, se alguém te disser, consultai os necromantes e os adivinhos, que grita e murmura, porventura não consultará o povo o seu Deus? Então, Deus estava avisando: se vocês não se voltarem a favor de mim, eu vou castigar vocês. Então, isso foi muito tempo. Deus avisando seu povo: larguem essas práticas, larguem da necromância, da feitiçaria, da magia e muitas outras coisas também está assim. Mas o povo insistiu em suas práticas. A gente vai olhar agora o que diz lá na Bíblia sobre essa prática de castigo. Em Isaías 8:19. Aqui, 8:19. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, significa os necromantes, e os adivinhos, que são os feiticeiros, que chibreiam, que gritam e murmuram. Aí Deus pergunta: porventura não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, consultarão aos mortos? Se a gente analisar mais acima, a gente vai entender melhor. No versículo 13: ao Senhor dos exércitos. Deus é o Senhor dos exércitos. É Ele quem dá poder e quem tira dos governantes e reis da terra. A Ele santificai, a Ele devemos santificar. E seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Nós temos que ter temor a Ele. Então,
ele vos será por santuário. É Ele que nos protege, é Deus que nos protege. Mas se a gente não ouvir Ele, o que acontece? Mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Aqui ele estava dizendo, se aquele povo não ouvir ele, ele servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo. As duas casas de Israel, que é Judá na época e Israel. Então ele faria de tudo para castigar aquele povo, apesar de ser os seus filhos. E muitos entre eles tropeçarão e cairão e serão quebrantados, enlaçados e presos. Buenos. Então, o que Deus estava querendo dizer? Como servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo. Ele servirá como pedra de tropeço e rocha de escândalo. Se alguém tropicar numa pedra firme no chão, vai cair. Uma rocha de escândalo. Ele servirá como uma rocha de escândalo. A pedra, ninguém pode contra uma pedra. A ideia que Deus estava passando para eles e passa para nós hoje é que ninguém pode contra uma pedra ou uma rocha sem se machucar. Então, naquela época, os judeus se opunhavam aos conselhos de Deus. Ao invés de fazer dos conselhos dele o seu refúgio, a sua força, a sua rocha, eles resistiam às reivindicações de Deus e aos apelos que ele fazia. E a consequência seria a destruição, e foi o que aconteceu. Deus permitiu, ele castigou aquele povo. Como que ele castigou aquele povo? Ele trouxe os assírios. Os assírios entraram por Judá e os filisteus por Israel. Então ele castigou aquele povo. Não sobrou nada, pedra, nem pedra sobre pedra. Por quê? Porque aquele povo não se voltou a favor dele. Eles continuaram com as práticas. Então Deus eliminou Israel e Judá com o castigo dele, por causa das práticas da necromância. Então agora a gente já sabe que a necromância Deus abomina, ele detesta esta prática da necromância. Se alguém estiver fazendo essa prática da necromância, por favor, está escrito aqui na Bíblia, ele não gosta. Pessoal, vamos chegando ao final de mais um vídeo. Espero que tenham entendido a mensagem de Deus. Espero que tenham entendido que Deus abomina, ele detesta essa prática da necromância. Reflita em Isaías 8:19, Levítico capítulo 20, versículo 1 em diante, sobre as penas de diversos crimes. Um crime era a prática da necromância. Tá, pessoal? Um forte abraço a todos aí, fiquem na paz do Criador e até o próximo vídeo.